Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre visão religiosa da morte. Na aula passada nós falamos sobre processo de morte, como algumas religiões fazem para comemorar o Dia dos Mortos, relembrar os seus mortos, e hoje nós vamos falar como as religiões veem o que acontece depois da morte. Então, vamos falar um pouco sobre o judaísmo. O judaísmo ele tem diferentes correntes de pensamento, ou seja, tem alguns grupos que pensam diferentemente dentro do próprio judaísmo, certo? Mas, de forma geral, o judeu acredita que a alma é imortal, certo? E que a vida após a morte vai acontecer depois do juízo final. O judaísmo tradicional prega que as almas passam por um período de purificação depois que morrem, e que ficam lá no Jardim do Éden espiritual, aguardando o dia do juízo final, para retornar ao seu corpo, que terá sido reconstruído. E, a partir de então, as pessoas se tornam imortais, vivem ao lado de Deus. Uma curiosidade em relação a isso é que, por conta dessa crença de que o corpo vai ser reconstituído, o judeu ele não faz outro tipo de sepultamento de mortos que não seja o enterro embaixo da terra. Por exemplo, a cremação de um corpo para o judeu é uma profanação, porque aí o corpo não vai conseguir se reconstituir como ele vai conseguir se reconstituir quando ele é apenas enterrado. Isso é só uma curiosidade do judaísmo, tá? O cristianismo. Na fé cristã, né, acredita na ressurreição de Jesus Cristo e que a sua mensagem, a obediência à mensagem de Jesus Cristo, é um fator essencial para que a pessoa que é cristã possa ir para o céu. Dentro da crença cristã, existem dois lugares possíveis para o destino da alma, que é o céu e o inferno. Quando a gente está falando ainda da crença católica, nós vamos ter ainda um terceiro destino, que seria o purgatório, mas, de forma geral, podemos colocar o cristianismo como tendo dois lugares para que essa alma vá após a morte, sendo o céu e o inferno, certo? As religiões cristãs interpretam de maneira diferente o que leva para o céu e para o inferno. De acordo com a crença cristã, de acordo com a igreja que você frequenta, os pecados que podem levar uma pessoa para o céu e para o inferno são diferentes de uma igreja para outra, mas, de forma geral, o cristianismo vai seguir os 10 mandamentos da Tábua de Moisés, e tudo que foge àqueles 10 mandamentos é passível de estar levando a pessoa a não ter um destino bom para a sua alma, porém, todos passarão pelo julgamento final um dia também dentro do cristianismo, mostrando quem ficará no céu e quais as almas que não existirão mais. No islamismo, a crença que o Deus Alá oferece a possibilidade de ultrapassar a condição mortal, ou seja, o Islã também acredita na imortalidade da alma, certo? Os islâmicos acreditam que o juízo final é para todos aqueles que merecem a dádiva da vida eterna. Então, aqueles que se comportaram bem dentro do que Alá manda no Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, essas pessoas, depois do juízo final, que acontecerá, vão viver ao lado de Deus, e as que não se comportaram bem serão jogados no inferno para sempre, certo? No hinduísmo, karma e reencarnação são aspectos centrais do hinduísmo. O que é karma? Karma, só para a gente entender rapidamente, seria algo comparável com o nosso comportamento, tá? Então, de acordo com o nosso comportamento, a gente pode gerar karma bom ou karma ruim, certo? Muitas vezes o karma ruim também é chamado de dharma. Então, a partir do nosso comportamento, a gente vai gerar karma. Vamos colocar o karma como sendo pontinhos, tá? As pontuações. Faço coisas boas, gero pontuação positiva. Faço coisas ruins, gero pontuação negativa, que é o karma positivo ou karma negativo. De acordo com esse tipo de karma, você vai ter seus destinos. O sentido da vida para o hinduísmo está na superação do eu individual e das ilusões que impedem o conhecimento da realidade divina. Ou seja, o hindu ele tem uma missão, que é superar a si mesmo e as ilusões do mundo, e aprender a ter a paz interior sozinho, e aprender a se livrar dos karmas, dos pecados, tá? E os hinduístas acreditam que quando a alma se livra das ilusões, ou seja, quando você perde todas as ilusões humanas, né, e você se aproxima mais
de Deus, a sua alma não precisa mais reencarnar, certo? Então, a sua alma vai se unir à energia divina, onde poderá ser enviado para animar outro ser vivo, ou não, certo? Quando a alma está plena, ela não volta mais a encarnar. No budismo, o sentido da vida é ultrapassar o sofrimento, tá bom? Então, o grande sentido da vida para um budista é ultrapassar o sofrimento, seja ele sofrimento físico ou sofrimento mental. É você simplesmente conseguir não ter nenhum tipo de sofrimento por nenhum tipo de desejo aqui na Terra, porque, segundo o budismo, todo sofrimento do ser humano vem do desejo, e todo desejo traz sofrimento. Então, existe aí uma grande perseguição dos budistas, que é eliminar o desejo. Mas aí tem aquela coisa, o grande desejo do budismo é eliminar o desejo, logo existe um desejo, então fica nesse ciclo, e algumas escolas budistas acreditam na reencarnação da alma, outras supõem que a alma é uma energia finita, ou seja, em um determinado momento, a alma ela vai simplesmente perder sua energia, acabar, né? Grande parte dos budistas, assim como os hindus, creem que ao se libertar do ciclo da reencarnação, a alma se une à energia divina, onde poderá ser enviada para animar outro ser vivo. Ou seja, terminou a encarnação, a alma volta para Deus e ela fica lá um pouco, depois ela volta e reencarna em outro ser vivo. No caso dos budistas, normalmente pode ser até em outro ser humano. No caso dos hinduístas, depende muito do seu dharma, do seu karma, que vai dizer como é que você vai encarnar, se é como ser humano ou como qualquer um outro animal. Bom, pessoal, a palavra-chave de hoje é desejo, tá? Então, vocês vão ver lá no exercício que eu vou pedir uma palavra-chave, e a palavra-chave é desejo. Quem chegou até aqui e pegou a palavra, coloca lá no seu formulário. Por favor, não passem essa palavra para ninguém, que eu preciso ver quantos de vocês estão assistindo a aula até o final. Tenham uma ótima aula e até a próxima. Tenham uma ótima semana de estudos. Até a próxima.